Alguns genes causadores de doenças genéticas são particularmente violentos e vão levar o indivíduo a morrer. Eles podem ser chamados de genes letais e de genes semiletais. Qual é a diferença? Ah, esse aqui mata, esse aqui semi mata mais ou menos? Não, não. Ambos matam. A diferença é quando que eles matam. Genes letais promovem a morte antes do amadurecimento sexual, antes da puberdade, antes dos 9 a 13 anos de idade, e com isso genes letais impedem a reprodução. São genes, moçada, que eles tendem a serem muito raros na população, porque uma vez que o cara tem a característica, ele vai morrer antes de se reproduzir. Então ele vai morrer antes de passar o gene à frente. No caso dos genes semiletais, eles vão também promover a morte, mas eles promovem a morte após a puberdade. Depois dos 9 a 13 anos de idade, o que quer dizer que o indivíduo atinge a maturidade sexual, o que quer dizer que ele pode se reproduzir, o que quer dizer que ele passa o gene à frente. Né? Quer dizer, então, que genes letais, ao matar um indivíduo muito cedo, não deixa o cara se reproduzir, não deixa o gene ser propagado tão facilmente. Aqui se propaga um pouco mais fácil, porque a pessoa só vai morrer depois que ela provavelmente já se reproduziu, depois que ela já atingiu a maturidade sexual, então ela tem condições de passar os genes à frente. Eu queria discutir com vocês alguns exemplos de genes semiletais, alguns exemplos de genes letais aqui na brincadeira. Bom, genes semiletais, então, vão promover a morte após a puberdade, não impedem lá a reprodução. E um exemplo importante disso aqui é a doença ou coreia de Huntington, onde a doença, a coreia de Huntington, ela, moçada, vai ser causada lá por um alelo dominante. Olha só que nem toda doença é recessiva, hein? Existem doenças que elas são dominantes. E o que acontece lá na doença ou coreia de Huntington, que ela vai exatamente causar a perda do controle dos movimentos. Quando a gente fala lá em perda do controle dos movimentos, a cinesia, nome fresco para essa situação, a cinesia. O amigo moçada com coreia de Huntington, ele começa a apresentar os sintomas dele normalmente depois dos 40 anos de idade. Só se manifesta normalmente em idades mais avançadas, após os 40 anos. Essa, gente, é uma situação que a gente conhece como o nome de atraso de início. O indivíduo, ele já nasce com o gene da doença. Entretanto, a doença tem uma progressão tão lenta que você só manifesta os sintomas lá na frente. Então você já nasce com genes para a doença, ela é uma doença genética, mas a progressão dela é tão devagarzinho que somente depois dos 40 anos é que os sintomas começam a aparecer. Começa lá o amigo ter a perda do controle dos movimentos. Né? Inclusive quando o cara tem lá coreia de Huntington, né, ele começa a ter a perda do controle dos movimentos. Né? Ele começa a fazer alguns movimentos repetitivos, e esses movimentos repetitivos, o médico que descreveu a doença achou parecido com uma dança. Daí o nome, coreia de Huntington, onde, moçada, coreia, né, em grego quer dizer dança. Que o amigo lá não controla os movimentos, o movimento começa a entrar num ciclo de repetição, semelhante lá ao que é uma dança. Uma coisa extremamente chata em relação à doença de Huntington é que se o pai ou a mãe de alguém tiver a doença, o cara vai ter 50% de chances de ter a doença. Porque nesse caso, se o pai ou a mãe tem a doença, ele vai ser azão-azinho. O alelo, ele é dominante. O Landinha, ele pode ser azão-azão? Pode, mas é muito difícil, né? Alelos para doenças são raros. Ter um deles já é difícil. Ter dois deles é difícil ao quadrado, né? É muito pouco provável. De maneira que, se alguém tem a doença, provavelmente ela tem um alelo para a doença e o outro não, ela é heterozigota. Isso quer dizer que quando essa pessoa doente vai lá em casa com uma pessoa normal é recessivo, azinho, o indivíduo normal vai mandar o azinho. O que quer dizer que é o indivíduo doente que determina se a criança vai ter ou não a doença. Se ele mandar o azinho,
vai ficar azinho, azinho e a criança é normal. Se ele mandar o azão, vai ficar azão, azinho e a criança é doente. 50% de chances de mandar o azinho para a criança ser normal, 50% de chances para mandar o azão e a criança ser doente. Aliás, criança não, né? Porque lembra que só se manifesta lá na frente. O que quer dizer que como ela é um gene semiletal que só se manifesta lá na frente, você se reproduz. Convenhamos, com 40 anos de idade, quem era para ter filho provavelmente já tem. Então, quando você vai lá e descobre que você tem a doença com 40 anos, você já teve filho, isso quer dizer que você já pode ter passado o alelo para o seu filho, e o seu filho, moçada, vai ter 50% de chance de ser doente. Né? Infelizmente, a criança, né, vai passar até os 40 anos de idade lá preocupada, será que eu tenho a doença? Será que eu não tenho? Será que eu tenho? Será que eu não tenho? Uma doença, moçada, que não tem cura, e ela é letal. Ela vai matar por volta dos 50, 60 anos de idade. Né, os fãs do seriado House, né, tinha uma lá das assistentes dele, né, a número 13, que ela tinha exatamente doença de Huntington, né, que a mãe dela tinha a doença, uma vez que a mãe dela tinha a doença, ora, só manifesta com 40 anos. Então, quando a mãe dela manifestou a doença com 40 anos, ela já tinha nascido, e ela sabia que ela tinha 50% de chances de ser normal, 50% de chances de ser doente. Então a pessoa passa a vida inteira lá preocupada, será que eu sou normal? Será que eu sou doente? Hoje em dia, existem testes genéticos para você saber disso. Né? Claro, né? Varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que pensa assim, porra, melhor saber logo se eu sou doente ou não, porque eu sabendo que eu sou doente, que eu começo a ter a doença com 40 anos, que eu vou morrer aos 50, eu vou logo chutar o balde, enfiar o pé na jaca e fazer um bocado de esculhambação para curtir minha vida. Tem gente que pensa de outro jeito, né? Prefiro não saber. Prefiro levar aqui a minha vidinha e deixar lá para a loteria, né, da vida, né, saber se eu sou ou não doente. Mas hoje em dia tem testes que permitem que você detecte isso. Fato é, os pais só vão manifestar a doença com 40 anos, os filhos já nasceram, e o filho vai ter que esperar até os 40 anos para saber se tem a doença ou não, ou faz o exame. Outro exemplo de gene semiletal vai ser lá o causador de fibrose cística, também conhecido com o nome de mucoviscosidade. Sendo que fibrose cística, mucoviscosidade, vai ser determinada por um alelo recessivo. O que quer dizer automaticamente que existem genes semiletais que eles são dominantes, existem genes semiletais que eles são recessivos. No caso da fibrose cística, o que acontece? É uma falha em uma proteína, que é uma proteína transportadora de íons cloreto. Essa proteína transportadora de íons cloreto acontece lá na membrana das células. E, gente, uma vez que você tem a falha no transporte de íons cloretos, basicamente quem vai ser afetado é o muco. O resultado é que diminui a quantidade de cloreto no muco. Ora, o que é que tem a ver com isso, né? A gente lembra lá que muco, né, catarro ou meleca, dependendo da consistência, é bem salgadinho, porque no muco você vai ter cloreto de sódio. É o que vai dar lá a consistência, o sabor, né, nesse caso salgado lá. Uma vez que você tem cloreto de sódio, o muco fica hipertônico. E lembra, gente, de osmose? A água vai do meio hipo para o meio hipertônico. Se aqui está hipertônico, ganha água por osmose. No que ganha água por osmose, automaticamente o muco fica líquido, ele fica mais fácil de ser eliminado. Aliás, né, conta essa história certa vez. Né, antes de você ficar gripado, muco é meleca. Meleca é pegajoso pra caramba. Exatamente para quando você respirar, os vírus, por exemplo, grudam na meleca, não chegam nos alvéolos pulmonares para você não ficar doente. Ou seja, preventivo. Entretanto, se você já está doente, se o vírus já entrou, não adianta mais impedir ele de entrar. Ele já entrou. Eu quero agora eliminar o vírus. E aí, nesse caso, meleca vira catarro. A gente vai começar a colocar mais água na meleca para ficar bem fluido, catarro, bem mais fácil de ser eliminado. Né? Quando você vai lá e elimina lá o catarro, você elimina o vírus junto. Para fora, né? Ou para dentro. Se você vai lá e engole, não tem problema. O ácido clorídrico do estômago vai lá destruir o vírus nesse caso. Sendo que a gente que tem, né, condições normais funciona desse jeito,
o amigo que tem fibrose cística vai ter pouco cloreto no muco. Com pouco cloreto no muco, esse muco não fica hipertônico. No que ele não fica hipertônico, ele não atrai água por osmose. No que ele não atrai água por osmose, automaticamente ele não fica fluido como deveria ficar. Uma vez que ele não vai ficar fluido, ele fica excessivamente viscoso. No que ele fica excessivamente viscoso, daí o nome mucoviscosidade, ele fica difícil de você eliminar. Ou seja, o grande problema do amigo que tem mucoviscosidade é exatamente esse, né? Ele não consegue colocar o cloreto no muco, o cloreto não estando no muco, o muco não fica hipertônico, não atrai água por osmose, não vai ficar fluido, vai ficar mais viscoso, vai ficar mais difícil de ser eliminado. É bom lembrar que mexe com cloreto, indiretamente mexe com sódio, né? Porque quando o cloreto vem, o cloreto eletricamente atrai o sódio. Se você não puxa o cloreto, você não puxa o sódio, o muco desse cara, ele vai ser menos salgado, né? Ele vai ficar menos salgado, ele vai ficar mais viscoso, mais difícil de eliminar. Problemas relacionados com isso. Número 1, esse muco, então, ele vai reter bactérias. No que ele vai reter bactérias, difícil de eliminar, facilita a ocorrência de pneumonia. Ou seja, o indivíduo com fibrose cística tem maior probabilidade de reter bactérias no muco, funciona como meio de cultura para as bactérias, aumenta a chance dele ter pneumonia. Você tem, moçada, que o amiguinho pode ter obstrução das vias aéreas. Ora, moçada, o que acontece é que o muco fica tão viscoso, tão difícil de eliminar, que ele pode entupir as vias aéreas. Então ele pode causar asfixia. O cara pode morrer afogado, por assim dizer, no próprio muco dele. Não existe muco somente nas vias aéreas, né? Você também tem muco em outras regiões. Por exemplo, pode causar obstrução do ducto pancreático. O muco viscoso, muito firme, acaba entupindo o ducto pancreático, exatamente impedindo a liberação de suco pancreático. Inclusive, no que impede a liberação do suco pancreático, pode acabar causando danos ao pâncreas, ou seja, alguns efeitos que a fibrose cística vai ter. Diminui o cloreto no muco, mas aumenta o cloreto no suor. Daí o suor do amigo com fibrose cística vai acabar ficando excessivamente salgado, mais salgado do que seria o normal. Ah, a propósito, né? Expectativa de vida de alguém que tem fibrose cística é na casa dos 15 anos de idade, por isso que é um gene semiletal. A pessoa vai morrer depois da puberdade dela, depois dos 9, 13 anos de idade. Né? Pode ter gente que sobrevive 20, 25 anos, mesmo sem tratamento. Com tratamento, a expectativa de vida pode ser maior. De qualquer maneira, né, é semiletal, porque você vai sobreviver mais do que 9 a 13 anos, você vai sobreviver além da puberdade, vai morrer um pouco lá na frente. Existem os genes semiletais, os dois exemplos que eu citei até agora, de genes semiletais, onde o indivíduo ele vai viver para se reproduzir, ele vai morrer lá na frente, depois da puberdade, mas os genes letais são mais violentos. Genes letais são mais violentos, eles vão matar antes da puberdade, antes dos 9 a 13 anos de idade. E quando a gente coloca, moçada, exemplos de genes letais, é o caso, por exemplo, da doença de Tay-Sachs. Chamar de Tay-Sachs aqui para facilitar a nossa vida. Nessa doença, moçada, ela é causada lá por um alelo recessivo. E o problema nessa doença é exatamente a falta genética de uma enzima dos lisossomos. Sendo que essa enzima dos lisossomos, para poder digerir um tipo de lipídio de membrana. Nesse caso, pessoas, qual é o problema do amiguinho que vai ter doença de Tay-Sachs? A gente lembra para vocês que a célula é o tempo inteiro reciclada.
pedaços da célula velhos vão sendo destruídos no lisossomo e vão sendo então repostos, renovados. A gente chama isso de autofagia. Para quem não lembra disso, dá uma olhada lá nas aulas de citologia de organelas, lá sobre o lisossomo. Então o tempo inteiro eu estou reciclando a membrana. O problema é que quem tem doença de Tay-Sachs, vai ter a falta genética de uma enzima do lisossomo para digerir um tipo de lipídio de membrana exatamente ao nível dos neurônios. Aí, moçada, aí a merda vai ser grande. Porque toda vez que você vai fazer reciclagem da membrana do neurônio, toda vez que você vai pegar um pedacinho da membrana do neurônio que está velho e vai colocar no lisossomo para destruir e fazer a reciclagem, o que ocorre é que aquele lipídio que não é digerido se acumula no lisossomo. No que o lipídio não digerido se acumula no lisossomo, ora, com o tempo, gente, o lisossomo acaba arrebentando. No que o lisossomo arrebenta, será que alguém lembra o nome dessa situação? Onde você tem, moçada, lá, uma condição onde o lisossomo, ele acumula substâncias, arrebenta e libera as enzimas digestivas dele, libera H+, e mata a célula? Pois é, né? No que o lisossomo rompe, ele acaba liberando enzimas digestivas, ele acaba liberando H+, digere e mata a célula. Fenômeno esse conhecido com o nome de autólise. Detalhe, ele mata os neurônios, que é exatamente dos neurônios que isso acontece, devido ao mecanismo de autólise. E, gente, isso acaba causando lesões neurológicas lá no amigo. A propósito, né? Será que alguém lembra para mim qual é o nome desse tipo de doença? Onde você vai ter o acúmulo de substâncias no lisossomo, até que o lisossomo arrebente, libera as enzimas, libera H+, digere e mata a célula. Essas doenças são chamadas de doenças de depósito. Eu já tinha conversado sobre algumas doenças de depósito antes com vocês, né? Tinha falado lá das doenças de depósito, como é o caso da silicose, da asbestose, por sílica, por amianto. Mas tem doenças de depósito genéticas, que é esse caso. Então o problema é que não tem a enzima do lisossomo para digerir esse lipídio de membrana do neurônio. Toda vez que eu vou reciclar a membrana do neurônio, autofagia, né? Pegar o pedaço velho de membrana, colocar no lisossomo para destruir e fabricar um pedaço novo de membrana, quando eu pego esse pedaço velho de membrana, aquele lipídio que não é digerido devido à falta da enzima, se acumula até o ponto que o lisossomo rompe. Autólise, morte dos neurônios, lesões neurológicas sérias. Gente, a criança, ela com 6, 7 anos de idade, ela não fala, ela não anda, ela fica cega, fica surda, extremamente violenta, expectativa de vida por volta dos 8 anos de idade. Ou seja, uma doença extremamente grave, por isso que o gene é letal, morte antes da puberdade, até por volta dos 8 anos. Uma condição extremamente séria nesse caso. O nome, gente, lá da enzima que está faltando é fosfolipase. O nome do lipídio que se acumula chama gangliosídeo GM2. Por que eu estou falando disso? É porque eu já vi em livros de ensino médio. Daí alguma prova maluca pode falar sobre isso, mas a princípio não se estresse. Então, exatamente em relação com a doença de Tay-Sachs, a enzima defeituosa fosfolipase, o lipídio que não é digerido, seria nesse caso o gangliosídeo GM2. Se você não tem essa enzima, não digere e o lipídio gangliosídeo GM2, ele acaba se acumulando. A gente vai ter um outro exemplo de gene letal super importante, talvez das doenças que eu descrevi até agora, seja a condição mais importante para descrever, que vai ser a anemia falciforme ou ciclemia. Em relação lá à anemia falciforme ou ciclemia,
Ela, gente, vai funcionar mais ou menos desse jeito. Existe, moçada, um alelo, Szão, que determina um tipo de hemoglobina chamada de HbS, hemoglobina ciclêmica, que ela é uma hemoglobina defeituosa. Tem um tipo de hemoglobina Szinho, aliás, um alelo chamado Szinho, que fabrica o tipo de hemoglobina chamada de hemoglobina A. HbA é hemoglobina adulta, é hemoglobina normal lá das pessoas. Quem tem, gente, lá, hemoglobina ciclêmica, isso faz com que as hemácias fiquem em forma de foice, né? O nome ciclo em inglês quer dizer foice, então hemácias em forma de foice, falciforme em forma de foice. Então a hemácia, ela vai ficar mais ou menos desse jeito, em forma de lua crescente. Enquanto que a hemoglobina adulta normal, deixa as hemácias normais, né? Lembrando que o formato normal das hemácias é bicôncavo. Nesse caso, pessoas, a gente tem vista de frente, ela parece um disco. Vista de perfil, ela apresenta uma dupla concavidade. Sendo que nós vamos ter 3 possíveis combinações desses alelos. Quem é Szão só fabrica hemoglobina defeituosa. No que você só fabrica hemoglobina defeituosa, o resultado é que as hemácias estão sempre em forma de foice. 2 problemas com as hemácias em forma de foice. Número 1, elas não carregam oxigênio direito. Número 2, elas quebram por qualquer besteira. E o resultado, gente, uma vez que elas quebram por qualquer besteira, diminui o número de hemácias, diminui a quantidade de hemoglobina. E a diminuição na quantidade de hemoglobina chama de anemia. Nesse caso, gente, uma condição super grave, chamada de ciclemia maligna, anemia falciforme maligna. E a anemia falciforme maligna, ora moçada, ela é letal. Ela vai causar morte provavelmente até por volta dos 10 anos de idade. Na verdade, dentre os sintomas de ciclemia maligna, além de você ter lá as hemácias em forma de foice e as hemácias quebradiças, outro problema que acontece. Já que as hemácias estão sendo quebradas, você vai precisar produzir novas hemácias. Qual é mesmo, gente, a região do corpo humano que fabrica hemácias? A medula óssea vermelha. Né? Uma vez que você vai lá ter que produzir novas hemácias, você vai ter que fabricar novas hemácias para compensar as que estão quebrando. Isso é feito lá na medula óssea. A medula óssea vai ter que crescer. A medula óssea vai ter que se desenvolver para poder fabricar essas hemácias extras. Uma vez, gente, que a medula óssea ela acaba crescendo, a medula óssea está dentro dos ossos, né? Ela cresce tanto que ela acaba promovendo deformidades ósseas. Nós vamos falar em hiperfunção mielocítica. Eita, meu Deus do céu, que nome horroroso da peste aí. Uma função aumentada da medula óssea em produzir células sanguíneas, né? Então eu vou ter que fabricar novas hemácias na medula óssea. Ela vai acabar crescendo. E como eu disse, uma vez que ela está dentro dos ossos, acaba promovendo deformidades ósseas. Ou seja, situação bem grave, os ossos chegam a ficar deformados devido ao crescimento exagerado na medula óssea. Isso aí, no amiguinho que vai ser homozigoto Szão. Quem é Szão? Apresenta um alelo fabricando hemoglobina defeituosa e um fabricando hemoglobina normal. Quer dizer que 50% dessa hemoglobina é defeituosa, 50% dela é normal. O que quer dizer, moçada, que a princípio suas hemácias são normais. Ou seja, num primeiro momento, as suas hemácias, elas são perfeitamente normais. Entretanto, toda vez que você tem pouco oxigênio, aí sim, as hemácias elas começam a mudar de forma, as hemácias assumem a forma de foice, e no que as hemácias assumem a forma de foice, aí sim, elas ficam quebradiças.
O que quer dizer que o amigo que é heterozigoto, gente, ele é normal. As hemácias são normais. Entretanto, alguns problemas. Grandes altitudes não são bacanas para ele, porque com pouco oxigênio, as hemácias que eram normais passam até a forma de foice, começam a quebrar. Outra coisa, esse amigo não vai ser um bom maratonista, um bom triatleta. Atividades onde você consome muito oxigênio, as hemácias vão passar até a forma de foice e começa a quebrar. Mas, de modo geral, ele leva uma vida normal. Tanto é que a gente vai chamar essa condição de ciclemia benigna. Lembrando que benigno não quer dizer benéfico, né? Benigno quer dizer que não é tão escroto quanto a versão maligna. E, gente, a ciclemia benigna também pode ser chamada de traço falciforme. Porque o cara, a princípio, ele não tem sintoma nenhum. Ele leva uma vida normal. As hemácias dele são normais. Quando o teu de oxigênio cai, as hemácias elas vão quebrando, mas muito pouco, né? Normalmente não vai afetar significativamente a vida do cara. Daí, essa condição aqui não é letal, né? Simplesmente, ela não vai ser letal, né? Essa aqui, beleza, mata muito rápido, até os 10 anos. Essa aqui o cara, normal, leva uma vida normal no primeiro momento. Uma coisa interessante é que a ciclemia benigna confere resistência contra uma doença parasitária chamada de malária. Malária, gente, é a doença infecciosa que mais mata no mundo nesse momento, sendo que a malária é causada por um protozoário chamado de plasmódio. Sendo, moçada, que o plasmódio se reproduz dentro das hemácias, mas ele não consegue se reproduzir dentro das hemácias em forma de foice. Porque toda vez que ele entra numa hemácia normal, ele consome oxigênio. No amigo que tem ciclemia benigna, no que ele consome oxigênio, a hemácia passa até a forma de foice, quebra antes do protozoário conseguir se reproduzir. No que o protozoário não consegue se reproduzir, o ciclo dele no corpo humano não fecha, ele morre sem se reproduzir e os sintomas acabam não aparecendo, né? Então esse lance da resistência à malária é porque o protozoário que causa malária, chamado de Plasmodium, o nome do cara, do protozoário causador da malária, ele simplesmente não consegue se reproduzir nas hemácias falciformes, nas hemácias em forma de foice. Volto a dizer, ele entra, consome o oxigênio, a hemácia que estava normal passa até a forma de foice, ela quebra. No que a hemácia quebra, antes que o protozoário se reproduza, ele não consegue prosseguir com o ciclo de vida dele, então ele morre sem se reproduzir e você não desenvolve sintomas de malária. Cuidado, eu não queria ninguém dizendo que esse cara tem imunidade à malária. Tem nada a ver com imunidade. Imunidade tem a ver com o seu sistema imunológico. Por exemplo, o Landim já teve catapora, o Landim é imune à catapora. Se o vírus da catapora entrar em mim, meu sistema imunológico vai espancar o vírus da catapora até a morte, matou o vírus da catapora, beleza, eu sou imune à catapora. Então, a imunidade tem a ver com sistema imune, células de memória, anticorpos. Quando você é imune a uma doença, é porque o seu sistema imune impede que você tenha a doença. Olha que isso aqui não tem nada a ver com imunidade, não tem nada a ver com o sistema imune. Por que que um amigo que ele é heterozigoto, com ciclemia benigna, não vai desenvolver malária? Não é o sistema imune, é porque o protozoário não consegue se reproduzir nas hemácias em forma de foice. Claro, né? Quem é Szinho, só tem hemoglobina normal e automaticamente será normal. Notem, pessoas, que o alelo para anemia falciforme, para ciclemia, ele é dominante ou ele é recessivo? Ao pé da letra, nenhum nem outro, né? Pode notar que você pode colocar que é um caso de codominância. Codominância. Quem é Szão, só tem hemoglobina S. Quem é Szinho, só tem hemoglobina A. Quem é heterozigoto, apresenta as duas ao mesmo tempo. Ou seja, codominância, o heterozigoto, é uma mistura dos homozigotos. Um deles só fabrica S, o outro só fabrica A, e o heterozigoto fabrica as duas. Esse é um ponto de vista. Alguém poderia dizer para mim que é dominância incompleta.
em relação aos sintomas. Porque quem é cisão está muito lascado, quem é Szinho não está lascado. E quem é Szinho, intermediário, né? Lembrando que a dominância incompleta dá a ideia de gradação. Então você está muito lascado, mais ou menos lascado e não está lascado. Dá a ideia de mistura, né? Misture o muito lascado com um cara que não está lascado e você vai ficar mais ou menos lascado. Então alguém poderia argumentar que é codominância em relação às hemoglobinas, que o heterozigoto fabrica os dois tipos de hemoglobina, ou dominância incompleta em relação aos sintomas, que o heterozigoto ele é intermediário entre os homozigotos. Outra coisa curiosíssima é que pela cor da sua pele, eu te digo a probabilidade de tu ter ciclemia. Quem tem pele preta tem uma probabilidade maior. Ô Landim, por quê? Seleção natural. Quem tem pele preta tem ancestrais africanos que conviveram durante centenas de milhares de anos com a malária lá na África. E aí, moçada, nessa brincadeira, lá na África, quem é cisão, morre de ciclemia. Quem é Szinho, morre de malária. E quem é heterozigoto, nem morre de ciclemia, nem morre de malária. Então acaba sendo favorecido. Em nenhum outro lugar do mundo vale a pena você ser heterozigoto para anemia falciforme. Mas na África vale a pena. Nas regiões da África, onde você tem muita malária, malária é muito mais perigosa do que a anemia falciforme. De maneira que vale a pena tu ter anemia falciforme benigna. Aquela não, né? A maligna, ela é letal. Mas a benigna, ela é interessante. Por isso que quem tem pele preta tem ancestrais africanos que conviveram durante centenas de milhares de anos com a malária e a seleção natural eliminou o Szão, morreu de ciclemia, o Szinho morreu de malária, favoreceu os heterozigotos. E essa característica, ser heterozigoto, ter o gene para anemia falciforme, pode ter sido herdado por você que tem pele preta. Né? Por isso que aqui no Brasil, né, é uma das doenças genéticas mais comuns, especialmente moçada lá entre os afrodescendentes, devido a esse efeito da seleção natural.